Oi, gente! Você que está aqui assistindo a live, num segundo momento, vai adorar estar com a professora Amanda de Matos Pereira Mano. Ela é a nossa convidada de hoje e você vai amar a temática economia na educação básica. A Amanda já solicitou a entrada. Oba! Estamos aqui falando da formação do professor no estado de São Paulo em relação à astronomia. Isso, Maria. Nós estávamos dizendo, então, que os professores, eles relataram essa dificuldade. Na verdade, eu fiz um questionário sobre as dificuldades para se ensinar ciências. E pedi para que eles me dissessem se tinha algum conteúdo que, na opinião deles, era mais difícil de ensinar e os motivos para isso. E aí, olha que interessante. Foram 35 professores de escolas diferentes regiões de uma cidade no interior de São Paulo. E eles alegaram dificuldades para ensinar os conteúdos de astronomia e, em seguida, os conteúdos de física, que acontecem no 9º ano, que é uma introdução à física, que eles vão aprofundar lá no ensino médio. Isso faz muito sentido, porque dentro da astronomia nós temos muitos conceitos de física, né? Então, caminham ali lado a lado esses conceitos. Então, os professores eles foram muito coerentes em dizer, olha, nós temos uma dificuldade porque nós não sabemos o conteúdo. E aí, investigando com eles, né, essa dificuldade, eles não têm esse conteúdo na graduação inicial e outros trabalhos que estudaram em específico o currículo de ciências biológicas, a gente percebe isso, que na formação de biólogos licenciados, que serão aqueles que trabalharão, né, com ciências e biologia e, por conseguinte, com os conteúdos de astronomia, isso não aparece. Aparece ou em disciplinas optativas, ou como o professor Júlio falou, uma ou outra disciplina joga pinceladas do conteúdo, mas não existe uma formação sólida para trabalhar com esses conteúdos obrigatórios. Por exemplo, são conteúdos que estão na Base Nacional Comum Curricular para serem trabalhados ao longo do ensino fundamental. Então, independente do estado, né, se no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, em Minas, esses conteúdos vão aparecer em algum momento. Eu lembrei de uma coisa, um dado importante de pesquisa, Maria. A amostra de professores que eu investiguei, eles eram, a maior parte, graduados em ciências biológicas. Porém, eu tinha muitos professores que eram graduados em ciências, com habilitação em matemática, e aí afunila cada vez mais, porque você tem que saber matemática, tem que saber ciências naturais, tem que saber tudo, né, nessas habilitações. E uma coisa, algo que chamou bastante atenção é que, à época, eu tinha muitos profissionais de outras áreas, não licenciados, que trabalhavam com ciências. Então, tinha enfermeiro dando aula de ciências, fisioterapeuta dando aula de ciências, veterinários. Aí a gente tem que pensar na questão dos saberes da formação docente, porque saber o conteúdo é só um saber do âmbito do trabalho do professor, e é minimizar muito o trabalho do professor quando eu considero, ele é especialista em ciências, então ele pode ir lá e vai dar uma boa aula. Mas aí tudo aquilo que a gente estuda e batalha, né, para que esteja presente na formação de professores, ligados à psicologia da educação, à didática, a própria profissão docente, a identidade docente, então tudo isso é esquecido e minimiza-se o conteúdo, né, a formação maximiza, aliás, uma formação conteudista. E que também não é, o foco não é esse, né? Por exemplo, o enfermeiro, ele pode ter muito conhecimento de ciências, mas
voltado para uma determinada área que não a de astronomia, por exemplo. Sim, e aí a gente até pensa o seguinte: se nós já estamos relatando uma dificuldade na formação inicial em ciências biológicas para trabalhar astronomia, imagina outras formações que nem é objeto de estudo. Então é muito, na verdade, a gente tenta tornar isso um dado mais descontraído, mas isso é muito sério pensar que nós temos em sala de aula pessoas não habilitadas para serem professores. A gente já sabe que é uma característica do nosso país nós termos professores que não são graduados na sua área de atuação. Isso ainda é uma característica aqui no nosso país. Porém, ter professores nem licenciados, a meu ver, é muito mais sério. Né? Então, é uma coisa para se pensar. E aí, esses professores, então, me disseram, né, me relataram essa dificuldade. E aí eu fui tentar entender como a astronomia aparecia no currículo. E interessante, Maria, que eu também sou graduada em ciências biológicas e eu também não tive esse conteúdo na minha graduação e eu, quando professora, tive que ensiná-los. E eu tenho certeza que se eu fosse uma professora da minha amostra, eu também ia elencar essa dificuldade, porque muitas vezes eu recorri à Wikipedia para organizar as minhas aulas, porque me faltava o conteúdo mesmo, entender como as coisas funcionavam. Então, eu tenho certeza que os meus colegas professores, diante dessa dificuldade, eles acabam recorrendo a fontes, muitas vezes não confiáveis, para estudo, para pesquisa, e é esse conteúdo que acaba sendo ministrado em sala de aula. Então, né, é uma segunda pontuação muito séria que a gente tem que fazer, né? Como o currículo das licenciaturas, ele precisa de alguma maneira, e eu vou dar uma observação no final da minha fala, ele precisa de alguma maneira estar alinhado com as diretrizes nacionais curriculares. Certíssimo. Isso não significa, e deixo aqui o meu protesto enquanto professora, que a gente tenha uma base nacional comum para a formação de professores, como a gente está em discussão aí. E eu nem sei se eu dormi no ponto que esse negócio passou. Não sei se tem alguém aqui acompanhando. É verdade, Maria, porque enquanto a gente está preocupado com questões, né, questões de pandemia, por exemplo, coisas estão passando por aí. E essa base nacional de formação de professores é, assim, instrumentalizar mesmo a profissão de professor. Né? Então, a gente não pode deixar isso passar. Então, o que a gente pode ser coerente, né? A gente sabe que precisa ensinar astronomia, trabalhar astronomia, porque é muito legal. As crianças, desde muito pequenas, elas são encantadas com isso, né? Então, é um conteúdo que nos ajuda também a entender, não só porque é legal, porque é interessante, também nos ajuda a entender as questões do mundo físico, do mundo químico, do mundo biológico, da imensidão do universo. A gente pode entrar em questões filosóficas da nossa insignificância nesse planeta, né? Quando a gente entende a imensidão do universo. Então, é um conteúdo que, com certeza, ele tem que estar na educação básica. E aí a gente tem que se perguntar em quais momentos ele deve ou pode aparecer, de que forma ele pode ser trabalhado e como a gente pode preparar melhor os professores para trabalhar essas... Olha aí, Júlia, é verdade. Foi homologada pelo Conselho Nacional de Educação. Eu não sei em que instâncias, né, isso vai passar. Eu imagino que as associações de educação no nosso país vão se mobilizar de alguma forma, porque não sei se todos estão a par desse documento. Basicamente, tudo aquilo que está na base tem que ser trabalhado na graduação. Então, a gente vai tratar os professores como aplicadores de conteúdos, né? Simples, assim. Sério, gente. Que sério. Mas um achamento, inclusive, das expectativas de formar um professor pesquisador, né, Amanda? Exato, de abrir horizontes.
e de se permitir em sala de aula, porque quem trabalhou em sala de aula, quem acompanha estágio supervisionado, quem está fazendo estágio supervisionado, sabe que a sala de aula nunca é como planejado, né? Uma boa sala de aula, claro, ela vai seguir ali a sua organização didático-pedagógica, mas ela vai ter dúvida, vai ter curiosidade, vai ter aluno falando, professora, você viu que apareceu tal coisa? E aquilo vira discussão. Então, aquela sequência que a gente se organizou para trabalhar 3 aulas, ela vira 5, ela vira 6, e é tão bom quando ela acontece dessa forma, porque você vê que aí a gente está tendo construção de conhecimento, né? Não está acontecendo aquelas aulas mecânicas só para cumprir currículo, cumprir tabela. E depois que eu passei a olhar para a astronomia de outra forma, né? Também como uma professora, pesquisadora, que precisava entender isso, que precisava propor uma forma diferente de ensinar conteúdos da astronomia básica, eu entendi que, por exemplo, no estado de São Paulo, o conteúdo que eu investiguei, que foi fases da Lua e os eclipses, a gente tem mais ou menos 6 horas aulas para trabalhar tudo isso. Na minha intervenção, eu tentei respeitar esse limite de aulas que a gente tem, então eu utilizei 10. E dessas 10, elas poderiam ter virado 20, com certeza, porque os alunos queriam mais, sempre mais, né? Então, também é uma outra coisa que a gente tem que pensar, a quantidade de conteúdos que a gente tem dentro de ciências e biologia, e o não respeito ao tempo de aprendizagem, porque as pessoas ainda elas insistem nessa ideia de que, eu dei a aula, o aluno aprendeu, né? Como se fosse causa e consequência. E não é assim. Poxa, quantas aulas a gente assistiu e aí a gente parou para pensar na aula, foi buscar o conceito, teve outra coisa que nos dizia isso faz muito tempo. Então, não se respeita tempos de aprendizagem, momentos de aprendizagem, né? Então, é sempre colocar o aprender em prol de aprender com tudo, né? Em muitos conteúdos. Eu não sei, as pesquisas vêm mostrando há algum tempo que isso já não dá mais, né? Eu estou falando em específico do ensino de ciências, mas com certeza em outras áreas isso se repete. Então, a gente precisa, né, abarcar esses conteúdos com mais respeito ao aprender, né? E esse respeito ao aprender entende que o outro, ele vai ter dúvida, ele vai ter curiosidade, ele vai ter um conhecimento prévio, e isso tudo precisa ser englobado e interpretado dentro do processo de ensino e aprendizagem. Exatamente. E aí, Maria, eu queria contar o que eu fiz para dizer assim, olha, mais uma vez, eu não inventei a roda, eu não inventei atividades que não existissem, eu simplesmente organizei as atividades de uma forma que os estudantes pudessem participar e que eles pudessem ser ativos na construção do conhecimento. O meu papel enquanto professora não foi menor por conta disso, né? Eu não fiquei minimizada, mas eu estive colocando situações para que eles pudessem pensar, investigar e aprender. Quer falar, Maria? Vai falando comigo. Não. Eu só tô preocupada. É que eu tô. Tá cortando, mas eu tô vendo se tá tendo clareza para entender a sua fala. Sim, não que você não esteja sendo clara, mas que mesmo cortando esteja dando sentido. Eu queria, né, pegar essa questão do aprendizado da criança que você disse assim, e eu gostei. Eu não inventei a roda, eu só organizei algumas coisas para que essas crianças pudessem se manifestar e falarem aquilo que estava pensando. É isso que você tinha, de uma maneira geral, Sim. comentado, certo? Isso. Tá, é só para...
Sim, a gente fala crianças, mas eu trabalhei no ensino fundamental 2, no 8º ano, onde eles têm no currículo fases da Lua e eclipses, que eram os projetos de investigação. Então, adolescentes, né? Eles tinham entre 14 anos. Só para contar para vocês um pouquinho, antes de fazer a intervenção em sala de aula, eu conversei com eles, eu fiz uma entrevista, né, pautada no método clínico, para saber o que eles já sabiam, como eles entendiam os dois fenômenos, as fases da Lua e os eclipses. No caso das fases da Lua, nenhum deles desconhecia o fenômeno, então eles sabiam da existência, né, das fases, sabia que a Lua se modificava em relação à sua iluminação ou não, porque aí eu quero contar algumas coisas para vocês. Quais eram as explicações que eles davam para as fases da Lua? Grande parte tinha explicações confusas, então não eram próximas à perspectiva científica, misturava muitos elementos. Eu tinha 2 adolescentes de 20 que participaram, que isso me chama bastante atenção por eles já serem adolescentes, que nem trazia a questão da iluminação do Sol com relação à posição à Lua para explicar o fenômeno, mas eles achavam que a Lua aumentava ou diminuía. Então, nem a constância da matéria, as características lunares, né, que isso a gente trabalha anteriormente, eles não conservavam isso. Isso é algo que nos chama atenção. Veja só, se eu tenho alunos já adolescentes que não entendem essas propriedades, como é que eu vou avançar nos conteúdos? Então, olha como é importante parar e perguntar: como que vocês acham que acontece as fases da Lua? Vocês olham a Lua? Ela está sempre na mesma posição? Ela está sempre do mesmo jeito? Isso é o básico que a gente tem que fazer para trabalhar esse conteúdo. No caso dos eclipses, eu tinha 2 alunos que não conheciam o que eram os eclipses, nunca nem tinham ouvido falar. E eu mostrava um vídeo também para eles de um eclipse acelerado, um eclipse lunar acelerado, e pedia para eles me dizerem o que estava acontecendo naquela situação. Então, esses 2, mesmo com o vídeo, não sabiam mesmo que eram os eclipses, né? Um foi até engraçado, porque ele falou assim: os eclipses são aqueles dos vampiros, né? Do filme, da trilogia do eclipse, Crepúsculo, né? Eu achei engraçado na hora, né? Ali na hora, na situação de entrevista, mas isso é muito sério, porque é um fenômeno distante astronomicamente, mas muito próximo, porque hoje a gente tem muita informação de astronomia, e ao mesmo tempo eu me pergunto, a quem essas informações de astronomia e de ciência chegam, e de que forma elas chegam? Então, eu sei bastante coisa porque eu me interesso. Então, por exemplo, canais do Instagram sobre ciência, astronomia, eu corro atrás, eu vou atrás disso. Mas e quem não tem essa oportunidade de ir atrás dessas informações? A Bruna está falando do software Stellarium. É ótimo, ele era grátis, agora ele é pago, mas mesmo assim é um software muito legal, que mostra o céu em diferentes momentos do ano. Você pode colocar lá a sua data de nascimento e ver como era o céu daquele momento, acompanhar os fenômenos. Ele é incrível, né? Mas aí a gente pode parar e se perguntar: para que essas informações chegam, né? Claramente, elas não estão chegando nos alunos da educação básica, né? E daí eu fico me questionando mesmo: será que é porque eles não têm interesse? Será que é porque a ciência ainda é para uma elite? O Júlio falou, a gente está em tempo que o terraplanismo nunca teve tanto em voga como, né, agora. E, nossa, eu não sei nem o que dizer, né? Tantas conquistas da ciência para a gente chegar nesse ponto, e a gente tem um movimento
terraplanista no nosso país. Então, a gente sempre tem que se perguntar, acho que os professores em sala de aula e quem trabalha com ciência, a ciência está chegando à população? Né? De que forma ela está chegando? Está despertando curiosidade? A ciência da escola está sendo utilizada na vida? Porque, sinceramente, se a ciência que a gente trabalha na escola não for proveitosa para a vida, alguma coisa está errada. Né? Se isso não servir para nos adaptar melhor a esse mundo, acho que o nosso trabalho está muito em vão. Então, acho que são questionamentos que a gente precisa fazer. Os estudantes, eles nem precisam ser cientistas, mas se eles aprenderem a pensar como tal e utilizar os conhecimentos para uma qualidade de vida melhor, o salto qualitativo para aquela geração e para as futuras é, assim, imensurável, né? Imensurável. Sim. E outra, né, Maria? A gente trabalha com ciência, o professor também tem que tirar esse peso, que ele não precisa saber tudo sobre tudo. Nós estamos em formação. E dentro de ciência, das ciências, sempre tem novidades, sempre tem avanços, então a gente está em constante atualização. E às vezes a gente não para olhar assim, o nosso entorno, né? A gente está pensando em sala de aula, mas esses dias eu conversando com a minha mãe, coisas também de astronomia. Não sei se vocês viram a lua semana passada, lua cheia, tava linda, né, e tal. E a gente conversando sobre isso, minha mãe me vira e fala assim, por que chama ano bissexto? Se acontece de 4 em 4 anos. Eu, gente, mãe, agora você me pegou. Né? Peraí, repete a pergunta, Amanda. Por favor, repete a pergunta que não deu para entender, a pergunta da sua mãe. Cortando, a minha mãe perguntou assim, Amanda, por que chama ano bissexto se ele acontece de 4 em 4 anos? Maria caiu minha cara, porque eu não sabia. Não sabia. Uai, fiquei pensando, é mesmo, por que chamaram de bissexto se acontece de 4 em 4 anos? Eu fui pesquisar, né, bissexto. 366 dias, quando tem o ano bissexto, 6, 6, 2, 6, bissexto. Olha aí, faz sentido. E aí, eu fiquei pensando assim, tá vendo? Você acha que você estuda uma coisa, que você é especialista naquilo, e não é. A gente está sempre aprendendo. E eu acho que em sala de aula, a gente também tem que se colocar à disposição dos alunos nesse sentido de que nós estamos construindo juntos. Porque os alunos estão danados. Quem está em sala de aula, a gente fala assim, olha, agora a gente vai trabalhar sobre o universo, sobre astronomia. Eles ficam com 1001 perguntas, achando que você é a enciclopédia, né? E eu sempre falo para eles, calma, gente, eu não sei tudo, a gente vai conversar sobre tudo isso juntos. Então, a gente precisa entender que esses conhecimentos, eles precisam fazer sentido para a nossa vida, né, de fato. Fala. Aqui está participando Física para Crianças. Se não me engano, o nome dela é Rosana. E ela trabalha exatamente a questão de proporcionar os espaços para as crianças, mesmo as pequenas, e o foco dela é a educação infantil, explicarem os fenômenos naturais, né? Elas são capazes disso. E isso também favorece a autonomia, principalmente a autonomia intelectual e moral, né? Porque ela tem o direito de se colocar e ouvir também. E o interesse pelos assuntos científicos, eu concordo, viu? E a gente não pode achar que para dar não, né? Trabalhar ciências, eu só posso fazer isso quando eles forem maiores e entenderem. Isso é um mito, né? Na verdade é um mito, porque a gente pode trabalhar com ciências e consciência em todas as modalidades, em todos os níveis de ensino, inclusive na educação infantil. É claro que em cada um desses momentos a gente vai ter um objetivo diferente. Então, com os pequenos eu estou trabalhando a observação de fenômenos, com os maiores a descrição, com os mais velhos a descrição epistemológica
exata, né? Então, a questão mais próxima da científica mesmo. Então, eu tenho objetivos diferentes, mas nem por isso eu vou deixar de trabalhar, de abordar e de trazer eles para pensar e se encantar, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente fazer as nossas crianças e adolescentes se encantarem pela ciência, pelo pensamento científico. Hoje a gente é muito desencantado com muita coisa, então a escola é chata, é enfadonha, é só um conjunto de tarefas, porque perdeu-se muitas vezes o encantamento por aprender, né? Às vezes os alunos falam assim para mim, tá, se a gente fizer ganhar com isso, eu falo o prazer de aprender, que né, é um prazer real mesmo. E a gente precisa redescobrir esse prazer e incentivar desde a educação infantil, com certeza. Amanda, não querendo te cortar, mas eu sei que você vai acabar abordando isso. A professora Elaine Barreto, ela gostaria de saber a sua opinião a respeito da participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia, porque muitos professores têm resistência em participar. E aí não é só a Olimpíada Brasileira de Astronomia, tem a Olimpíada Nacional de Ciências, tem a Olimpíada de Química, tem a Olimpíada Omibifog, não lembro o resto de para soltar os foguetes, tem a Olimpíada de Física, enfim, nós temos uma série de Olimpíadas nesse sentido. E vem essa pergunta da professora que coloca que muitos professores têm resistências, outros não têm resistência e participam, ou participando ou não querendo participar, né? Porque também tem essa realidade. Como é que você se posiciona, Amanda? Eu acho que, eu vou falar em específico da Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, a OBA. Mobfog, obrigada, Solange. Mobfog. Ah, lembrou dos foguetes. Eu acho uma iniciativa super importante no nosso país. Se eu não me engano, ela acontece desde 98 e ela foi aprimorando ao longo dos anos. E ela é muito legal porque ela traz a astronomia básica em diferentes níveis de conhecimento. Isso que eu estava falando agora mesmo, né? Então, de reconhecer o fenômeno, de descrever, de saber quais conceitos estão envolvidos, de organizar tudo isso num sistema maior. Então, ela percebe esses diferentes níveis, ela reconhece, tanto que a prova, ela acontece do primeiro ano do fundamental até o terceiro do ensino médio, né? Então, ela respeita esses diferentes momentos de conhecimento, esses diferentes níveis de conhecimento. Eu acho que é uma iniciativa nacional de levar a ciência à escola, a ciência que é considerada difícil, é considerada para cientistas, elitizada, então ela traz isso de uma maneira de popularizar a ciência, de divulgar a ciência, acho uma iniciativa muito interessante nesse sentido. Acho que ela traz o aspecto lúdico, porque ela propõe para a escola uma série de provas, né, de construção, de achar ali onde estão as estrelas, ela traz ali alguns desafios para a escola fazer, né, para o professor fazer junto com os alunos. Então, se ela, de fato, envolver a escola e aproximar os alunos da ciência, eu acho que ela é uma iniciativa muito válida. Às vezes, eu até compreendo que alguns professores não querem participar, porque eles acham que eles vão ser avaliados, né, em relação ao que eles ensinam de astronomia, o que eles sabem de astronomia, e volta o nosso início de conversa. Poxa, nossa formação inicial de professores não tem abarcado isso. Então, talvez alguns professores se sintam desafiados e avaliados nesse quesito, né? Mas eu penso que a gente pode olhar a Olimpíada Brasileira com bons olhos, com uma iniciativa de popularizar a ciência. E é legal, assim, que as provas, as equipes, elas ganham equipamentos também para a escola, né? Telescópios, tem orientação para usar o material. Então, acho bastante válida. Acho uma iniciativa
importante de que as escolas participam. O que não pode acontecer, né, e aí isso vale para todas as outras Olimpíadas, é isso virar treinamento de aluno, como eu já vi em algumas escolas acontecendo. Então, pega-se as provas anteriores da OBA e trabalha isso em forma de simulados, de memorização, treina mesmo o aluno para fazer as provas. Eu acho que aí não é legal, né? Se a gente está querendo uma ciência que faça sentido, trabalhar dessa forma não é bacana. Mas se colocada, né, como uma forma dos alunos participarem, pensarem, terem acesso a novos materiais, a novos conhecimentos, ela é muito válida. Amanda, agora a USP lançou um programa, eu acho que está na segunda edição, eu não sei afirmar. Astrominas. Ah, É astronomia somente para meninas. meninas. E é ministrado somente por mulheres cientistas. Acabei conhecendo duas meninas que participaram e que se encantaram Sim. por conta. E esse de serem mulheres, meninas, né, fazendo ciência. Maria, tá bonito de ver esses editais e essas propostas que trazem o protagonismo das mulheres na ciência, que isso não acontecia, né? A gente tem na história das ciências, uma visão de que a ciência é para os homens, né? Essa ciência masculina. E é interessante ver, tem um trabalho do professor Marcelo Giordano, que ele é bem antigo, eu acho que ele é dos anos 90, que ele traz as representações de ciência e cientista dos alunos. E aí eles sempre desenham o cientista maluco, né, com o cabelo para cima, explodindo coisa, usando jaleco, mas sempre a figura masculina. Nós aplicamos num projeto de extensão a mesma proposta. Não sei se tem alguns alunos aqui que participaram do projeto de extensão, e foi lindo de ver que quando eles foram representar o cientista, apareceu o cientista mulher, né? Então, que mulher também pode fazer ciência, e eram com os alunos do ensino fundamental 1. Eu achei muito genuíno isso, né? Deles reconhecerem que mulher também pesquisa, que mulher também produz ciência. Achei super genuíno mesmo. E eu fiquei com medo agora da gente fugir do assunto e eu não falei ainda o que eu fiz. Então... Mas é que a gente se empolgou. A gente se empolgou e assim, a gente sabia que essa pergunta ia aparecer, né? Eu tenho aqui dois professores, não é? Tenho dois professores, o Edivaldo e a Solange, que eles são extremamente comprometidos com a questão de participar, incentivar os alunos a participarem dessas Olimpíadas, né? E eu, que não sou da área e fico observando, eu vejo que além da questão de conteúdo que ganha mais significado, é o empenho do aluno em estudar, ter prazer em estudar e descobrir que é capaz. Sim. É o protagonismo. Tá? É o protagonismo do aluno, que o Edivaldo, inclusive, comentou aqui. E assim, professores de ciências, de física, matemática, não interessa a área. Por favor, incentive os seus alunos a participarem, mas nessas condições de crescimento, não de competição, não de decoreba, não de preparação para um resultado ótimo. O resultado ótimo tem que vir em função de ter sentido estudar. Esse é o ganho fundamental. Tá? E ele vem. Eu tenho certeza que os alunos que participaram de uma Olimpíada ou de uma atividade diferenciada, quando eles saem da escola, eles vão lembrar exatamente dessas atividades, né? Nossa, uma vez eu participei disso, nós fizemos isso e isso. Então, com certeza, esses momentos de aprendizagem, eles ficam marcados, né? Eu acho que isso faz o nosso trabalho valer a pena. E, bom, o meu trabalho de aprendizagem ficou marcado, né, nessa pesquisa
porque eu não era professora deles, então eu era professora que ia trabalhar lá só esses conteúdos. E aí, antes, né, de começar a intervenção com os alunos, porque a intervenção foi para a sala toda, se eu não me engano, eu tinha 32 alunos, mas só 20 participaram da pesquisa, porque eles trouxeram o termo de consentimento, aceitaram de fato participar da pesquisa. Então, com esses 20, eu fiz as entrevistas para saber o que eles achavam das fases da Lua e dos eclipses. E também apliquei 2 provas operatórias, que uma a gente chama ela de prova das montanhas, mas ela serve para verificar a construção de perspectivas, direita, esquerda, em cima, baixo, que tem tudo a ver com entender fases da Lua e eclipses. E a outra prova operatória piagetiana foi a de luz e sombra. Então, eu mostrava alguns objetos, eles tinham que me dizer como seria a sombra desse objeto, que também tem tudo a ver com a questão de fases da Lua e eclipses. Então, com esses 20, eles participaram desses instrumentos. Com a classe toda, eu também voltei a perguntar sobre esses conceitos. No primeiro dia, o que eu pedi para que eles fizessem? Que eles fizessem um desenho representando o sistema Sol, Terra e Lua. Então, como eles achavam que era o Sol, o tamanho, a Terra e a Lua. E aí, eu tive, sim, desenhos que mostraram uma representação em escala e tentaram dizer que o Sol era bem maior que a Terra, que é maior que a Lua. Mas eu tive muitos desenhos que colocavam ou esses astros do mesmo tamanho, ou que colocavam a Lua como maior que a Terra, e aí eles me falaram que é porque a Lua parece grandona pra gente, então a descrição do fenômeno, né, a percepção do fenômeno pela pessoa, a gente precisa levar em consideração. Então, o primeiro foi o desenho. Logo em seguida do desenho, numa outra aula, eu levei bolinhas de isopores de diferentes tamanhos para que eles escolhessem também uma bolinha para ser o Sol, outra para ser a Terra, outra para ser a Lua. E isso em grupos. Então, aquela discussão que eles já tinham sido provocados no desenho, nas bolinhas, eles tinham a oportunidade de manipular, né, e pensar e tudo mais. Depois eles iam falar para mim as escolhas. E é interessante esse trabalho de construção moral e intelectual em grupo, porque eles se corrigiam. Então, se alguém pegava uma bolinha para representar o Sol, que não era tão grande assim com relação à Terra que eles tinham escolhidos, um falava assim, o Sol é muito, mas muito grande, tem que escolher uma maior, né? Então, eles iam se autorregulando com relação à aprendizagem. Então, foi um momento bem legal. E aí a gente conversou sobre as escolhas, teve grupo que não entrou num acordo, então nem todos os modelos que eles escolheram foram unânimes, né? Eu não tive as mesmas respostas. O que eu fiz na outra aula? Falei, olha, então a gente vai pesquisar as dificuldades que vocês tiveram no exercício anterior. Então, nós vamos construir juntos um roteiro, vocês vão me falando as perguntas, eu vou anotar aqui no quadro, e vocês vão montar um roteiro de pesquisa para nós irmos no laboratório de informática. Então, foi legal que essas perguntas, elas não foram investigações que eu, professora, queria saber. Foram investigações das dúvidas que eles suscitaram com essa movimentação. Então, eles perguntavam, por exemplo, quantas vezes a Terra é maior que a Lua? E quantas vezes o Sol é maior? O Sol é maior mesmo? Quantos dias leva para chegar nesses locais? Dá para chegar no Sol? Então, eles, né, criaram o roteiro deles. Como acontecem as fases da Lua, as estações do ano, eles criaram o roteiro. Fomos para o laboratório de informática, e aí, gente, só lembrando que eu fiz isso em uma escola pública de periferia, tá? Não foi nada... Porque as pessoas podem falar assim, mas você fez tudo isso porque você fez uma escola particular. Não, né? Não mesmo. E aí nós fomos para o laboratório de...
Amanda, porque ó, você começa a sua fala falando assim, ó, explicando. Eu não fiz nenhuma atividade diferente do que existe por aí, certo? Foi isso que você Sim, falou no início. No entanto, eu gostaria de destacar para todos os que estão nos ouvindo, o problema, o legal, não é a atividade. O legal, né? Aquilo que tem sentido é quando eu, enquanto professor, mesmo sabendo a resposta, me nego a dar a resposta, levo mais tempo e possibilito que o meu aluno vá fazer um roteiro de pesquisa para resolver as dúvidas que ele no grupo não deu conta de resolver. É esse o segredo do conhecimento científico. Tá aí um plano simples e extremamente didático para que o aluno busque as suas respostas. Essa sim. é a grande sacada. Não é a atividade legal, coisa que eu vivo assim insistentemente falando. Qual foi a oportunidade que você deu para o aluno pensar? E isso é dos pequenininhos até a faculdade, digamos assim. Não, Era com isso. certeza. Até a vida adulta. E aí, o que eu percebi no laboratório de informática? Que às vezes a gente coloca as pesquisas e os alunos, eles não sabem em quais canais eles podem pesquisar. Então, logo no começo, eu vi aluno copiando resposta, eles colocavam no Google, copiando a resposta. E aí eu perguntava para eles assim: você consegue falar essa resposta para mim sem ler? Aí eles davam risada, professora, fica difícil. Eu falei, mas que pesquisa é essa que você não vai conseguir contar a sua pesquisa depois? E aí eles viram a importância de pesquisar e entender o que eles estavam pesquisando, porque senão não ia resolver. Então a gente também ficar atento com essas pesquisas no laboratório de informática, que é comum nas escolas, os professores levam os alunos, que a gente também tem que orientá-los onde eles buscam, em quais sites, quais informações. Sabe o que eles mesmos perceberam? Que diferentes sites davam respostas diferentes, por exemplo, com relação às distâncias, aos tamanhos dos planetas. Teve uma hora que um virou para mim e falou assim, professora, fala logo qual é o certo, porque eles perceberam que tinha informações equivocadas, né? E aí depois a gente até discutiu isso na outra atividade, de onde encontrar informações científicas de verdade. E aí a gente falou que sites de universidades colocam informações científicas de verdade, blogs de professores, né? Que esses materiais eram importantes para consultas. E a segunda atividade, então eles fizeram a sistematização dessa pesquisa. E aí, logo em seguida, eu trouxe uma aula expositiva para eles, para ninguém dizer que, tá vendo, ela nem fez exposição dos conteúdos? Fiz. Né? Então, eu sistematizei tudo aquilo numa aula expositiva, dialogada, porque aí eles iam me contando o que eles tinham encontrado, né? E a gente foi conversando, então, sobre isso. Na sequência dessa aula, eles produziram cartazes com as informações que eles acharam mais legais, mais importantes, que eles queriam contar para outras pessoas, e a gente espalhou esses cartazes pela escola com essas informações. Eles fizeram os cartazes, então eles tinham que parar, pensar, selecionar informações, organizar essas informações, ver o que de fato eles tinham aprendido, né? E espalharam então esses cartazes pela escola. As minhas duas últimas atividades foram uma simulação com lanternas e com o corpo para as fases da Lua. Então, eles tinham que ficar em grupos e, com o auxílio, né, da lanterna e do corpo, representar o Sol, a Terra e a Lua e diferentes posições para a Lua nova, para a Lua crescente, né, e tudo mais. E a mesma coisa para os eclipses. Uma coisa interessante dessa atividade, não sei se alguém já trabalhou com ela, é que na hora de explicar o eclipse, eles sempre confundem com a lua cheia e com a lua nova, porque eles colocam tudo na mesma posição.
E aí eu perguntei para eles assim, tá, mas a gente tem eclipse toda semana? Aí eles, não, professora, demora, né? E aí eu falei, e aí, o que que acontece? Então foi super legal que a gente entendeu essa diferença de inclinação, né? Esses graus de diferença que o planeta tem em relação ao Sol e à Lua em relação à Terra. Então foi super legal a gente sistematizar todas essas informações, né? De ver ali. Porque a astronomia ela tem essa dificuldade por ser um conteúdo abstrato, então a gente precisa do auxílio de modelos, né? De modelos que às vezes também nos ajudem a descentrar, porque eu posso trazer um modelo plano, um desenho, mas eu estou centrado ali naquela perspectiva. Quando eu trabalho, às vezes, com o meu corpo, né? Poxa, eu sou o Sol, eu sou a Terra, eu sou a Lua, eu começo a descentrar isso, consigo levar isso para uma dimensão universo, esse movimento também é importante. Por isso a gente critica a astronomia trabalhada só em material texto. Porque e a descentração e a abstração? A gente faz como, né? Uhum. Então, bate mais uma vez na tecla da importância da gente utilizar modelos didáticos para trabalhar todas as temáticas que são abstratas. E aí a gente pode usar modelos que nós vamos construir junto com eles, modelos prontos, softwares, mas o importante é que usemos, né? É importante para apoiar o pensamento. E fizemos essa simulação, e aí, por último, a gente fez a caixa das fases da Lua. Depois vocês dão um Google aí para ver como constrói, para ver como funciona, que é uma atividade que já existe. E eles adoraram, porque realmente a gente vê as fases da Lua dentro de uma caixinha, né? Então, dependendo da nossa posição como observador, a gente vai vendo essa diferença de iluminação. E então foram essas atividades que eu levei 10 horas aula para fazer. 2 aulas semanais, então foi esse período que eu levei para fazer. O que aconteceu com a pesquisa? Logo depois que eu fiz a intervenção, eu fui entrevistar novamente os alunos para ver o que tinha ficado ali de conhecimento. Então, eu fiz as mesmas perguntas do pré-teste, né? E aí eu percebi que eles conseguiram trazer muito mais elementos científicos para explicar os fenômenos, né? Então, essa foi uma primeira percepção. 30 dias depois que eu já tinha ido embora da escola, eu voltei e levei a eles um simulado com questões da Olimpíada Brasileira de Astronomia, com questões que a gente tinha estudado. Por que eu fiz isso 30 dias depois? Porque era uma situação de pesquisa e eu queria ver o que tinha sido consolidado, porque como eu fiz a entrevista imediatamente ao término da minha intervenção, vocês poderiam me dizer assim, mas eles tinham acabado de estudar isso, né? Claro que eles iam lembrar. Então, a gente deu esse tempo, né, para as estruturas ali se consolidarem, né, momentaneamente. E aí eu apliquei o simulado. O que eu percebi, e isso eu fiquei pensando assim, a hora que terminou, eu falei, mas a minha pesquisa não deu certo, mas ela deu muito certo, porque isso é genuíno demais para a gente pensar. Porque eu queria o quê? Eu queria que 100% dos alunos acertassem todas as questões e eu sairia de lá super contente, né? Publicaria isso numa A1, né? Olha, dá certo. Tranquilamente. Mas não, o que eu percebi, né? Analisando esse simulado, eu tive mais de 70% de alunos que tiveram uma nota satisfatória. Porém, quais foram as questões que eles mais acertaram? Aquelas questões em que eles tinham que reconhecer qual era o fenômeno, descrever qual era o fenômeno e nomear esses fenômenos, que foi basicamente o que nós trabalhamos. Porém, quando eles eram solicitados em questões mais complexas, em juntar todos esses conceitos que nós trabalhamos numa compreensão mais ampla, eles não foram tão bem, foram as questões que eles mais erraram. E foi a hora que eu falei, não deu certo. Mas deu certo, por quê? Primeiro, a aprendizagem, ela não está definida por erros e acertos. Já começa por aí, né? Tirar uma nota 10 no simulado
nem sempre quer dizer que o aluno aprendeu. Vocês podem, né? Eu não estou conseguindo ler os comentários mais, mas quem está em sala de aula sabe muito bem disso. Eu já tive alunos nota 10 em avaliações, em simulados, mas que não conseguiam se expressar bem, que não conseguiam, numa conversa, trazer esses conhecimentos científicos, que a gente não poderia considerar um aluno nota 10 nessa nossa perspectiva de avaliação. Uma segunda coisa que a gente tem que pensar nesse resultado é que são conteúdos difíceis e são conteúdos que exigem abstração, ou seja, exige do pensamento uma formalização que os nossos alunos ainda não têm. E que eles vão construir isso se solicitados futuramente, né? Então, deixou-se a abertura para depois, quando eles forem trabalhar conteúdos de física lá no ensino médio, para que eles consigam consolidar essas estruturas e esses conhecimentos. Avançou-se, por outro lado, no reconhecimento do fenômeno, na descrição do fenômeno, em considerar que para o fenômeno das fases da Lua, o fator iluminação e posição tem a ver, que era algo que alguns ainda não pensavam sobre isso, né, não traziam isso em suas explicações. Então, para aquele momento, para aquele nível de ensino, né, para um 8º ano, foi muito satisfatório o resultado. E aí a gente tem que também pensar naquilo que a gente faz enquanto professor, né, Maria? Porque a gente tira alguns pesos que nos colocam. Então, eu coloquei situações para eles pensarem, eu tenho certeza disso. Então, o melhor ambiente de aprendizagem que eu podia oferecer para aquele conteúdo, eu proporcionei para aquela sala, para aquela situação. Talvez em outra sala eu teria que pensar em outras situações, em outra organização, né? Mas deixar esse peso de que eu tenho que ensinar e eles têm que aprender. Não, você pode abrir possibilidades, né? Então, eu tenho certeza que a forma como foi organizada essa sequência didática abriu possibilidades para pensar. A gente falava tanto de fases da Lua e equipes, eles se interessaram tanto que eu mesma nunca mais olhei para o céu da mesma forma, né? Porque aquilo ficou comigo mesmo. E às vezes eu pergunto assim para algumas pessoas, meus amigos, né? Vocês viram a Lua hoje? Vocês viram o céu hoje? Ai, não vi, né? Então, a gente vem perdendo essa nossa curiosidade natural e depois fica tudo muito difícil, né? Depois ciência fica difícil. Às vezes quando eu falo, alguém pergunta assim, mas o que você estudou na sua tese? Daí eu falo, eu estudei astronomia para educação básica. Todo mundo me olha assim, nossa, que difícil. Não, não é, né? Não é, e é um conhecimento ainda em construção. Eu, enquanto professora, eu, enquanto pesquisadora com os meus alunos, e eles também, né? Então, a gente tirar esse peso de que uma aula ela tem que carregar a aprendizagem fatal, né? Dei a aula, aprenderam. Não, não, nem sempre, né? Nem sempre esse é o objetivo. E talvez o tipo de aprendizagem oferecida pode ser imensurável no caso deles, né? Porque passar a observar melhor os fenômenos astronômicos pode estar incluso nesse cotidiano deles e a gente nem sabe. E eles saberem buscar informação para poder interpretar melhor. Isso você não vai conseguir medir nunca, né? Sim. E uma coisa bem importante também é o que? Eu avaliei a construção de perspectivas e a questão de luz e sombra. Esses conhecimentos, eles estão intimamente ligados, quer dizer, a construção espacial, a nossa construção espacial, ela está intimamente ligada com a nossa compreensão da astronomia.
Então, olha só, às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho noção de espaço, eu não consigo estacionar um carro, eu não sei quantas vezes vai caber tal coisa em algum lugar. Olha como essas pequenas coisas nos possibilitam ou nos causam mais tempo para entender conteúdos de ciências, né? Astronomia. Isso não quer dizer, gente, que quem não estaciona o carro bem não vai entender astronomia. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que essas noções da construção espacial, elas nos auxiliam, né? Elas servem ali de aparato mesmo para nós entendermos as questões mais globais do universo. Isso mesmo. Ou seja, a gente tem que aprender tudo, né? A gente tem que construir a noção espacial, construir os conteúdos disciplinares e organizar tudo isso num sistema maior de compreensão. Leva tempo. E é o tempo do aprendizado, não tem jeito, da elaboração dos desequilíbrios, dos equilíbrios e assim sucessivamente. Amanda, temos 5 minutos e eu queria. 5, e a conversa tá boa, renderia muito mais, não é verdade? Olha, o professor Júlio colocou a seguinte observação, que é importante salientar que o modelo não é importante pela empiria do ver, mas sim pelas interações que ele propicia. Sim, professor, está coberto de razão, né? Esse é um dos equívocos que a gente observa na educação e que um dos objetivos da live em si, né? Me enrosquei aí para ser clara, é justamente esse mostrar, esse ver não garante desequilíbrio, conhecimento para ninguém, pelo contrário, até há o desinteresse do aluno. Talvez esse seja um dos grandes motivos da gente ter uma debandada tão grande no ensino médio. É um ensino que eles não querem mais, porque não tem sentido, é tudo aquilo que eles ficaram, todo o tempo que eles ficaram até hoje na escola não fez sentido, infelizmente, mas é uma hipótese que a gente precisa investigar. Sim, o que acontece. Mas essa observação é importante, porque às vezes a gente tem o material, tem bons materiais, e acha que a ação pela ação, né, a abstração empírica, ela vai proporcionar a aprendizagem. Ela traz um tipo de aprendizagem, né, das propriedades, das características físicas, mas se a gente quer avançar em termos de construção de conhecimento, a gente precisa ter situações que nos encaminhem, que nos desequilibre para abstrações reflexionantes. Então, o que isso vai acontecer? Né? Isso vai implicar numa movimentação que a gente vai ter que sair da ação à reflexão. A reflexão eu não consigo fazer pelo outro, tampouco a ação, né? E dentro de ciências a gente ainda tem, quando a gente fala de aulas práticas, pessoas que defendem as experimentações, os experimentos demonstrativos, né? Que o professor faz a experiência, a situação manipula ali, faz a manipulação e a classe assiste. Em algumas situações, por exemplo, de não ter material para todos, uma classe numerosa, quando você quer que todos vejam a situação ao mesmo tempo, pode até ser válida, mas não substitui a manipulação própria do indivíduo e a reflexão, a abstração que ele vai fazer a partir disso e a partir da nossa proposição desafiadora. Vamos pensar no caso dos modelos de sistema, vamos pensar no caso de modelos de sistema solar, que o aluno fica louco para fazer modelo de maquete de sistema solar. Né? Se eu só trabalhar ali pintura de bolinha de isopor, colocar anéis nos planetas que têm anéis e organizar isso, vai ficar exatamente como o Júlio falou, a ação pela ação e ninguém vai saber nada sobre as características desses planetas, a ordenação do universo, a influência que isso tem sobre a Terra e tudo mais. Então, ele tem total razão, né? Nós não podemos ficar no modelo por si só e a gente não pode
investir todas as fichas na manipulação, porque ela é só uma etapa do aprendizado, né? A gente superestima muito a ação. Amanda, 20 segundos. Vamos dar beijo para todo mundo? Gente, obrigada para quem participou. Que bom falar com você e a gente se encontra numa próxima. Foi muito gostoso e já fiquei com vontade de pesquisar mais coisas sobre isso. Oba! Gente, um beijão, porque